O que acontece quando a escuridão que habitamos não é apenas a ausência de luz, mas uma presença viva e respirante que se insinua em cada canto da nossa existência? É como se a própria noite tivesse ganhado vida, tomando posse das sombras e transformando-as em sentinelas silenciosas que vigiam nossos passos. Nessa hora, em que a lua está escondida e as estrelas parecem ter abandonado o céu, a fazenda antiga, ao final da estrada, se ergue como um monólito de segredos e silêncios. A estrada de terra que leva à fazenda é um caminho sinuoso, que se estende como uma serpente adormecida, coberta de folhas secas e galhos quebrados que rangem sob os pés como se protestassem contra a invasão. O ar está carregado de um cheiro de decomposição e terra úmida, um odor que é ao mesmo tempo familiar e perturbador. À medida que se aproxima da fazenda, o silêncio se torna mais denso, como se as próprias árvores estivessem segurando a respiração em antecipação de algo que está prestes a acontecer. A casa é uma estrutura imponente, com janelas fechadas e uma porta que parece ter sido selada por anos de negligência. A pintura descascada e as telhas quebradas dão testemunho de uma era esquecida, quando a vida vibrava nos campos e corredores. Agora, no entanto, a fazenda parece um túmulo, um monumento a lembranças esquecidas e sonhos abandonados. O vento que sopra suavemente pelas janelas é como um lamento, um sussurro de histórias não contadas e segredos enterrados. E então há o campo, um mar de colheitas secas e daninhas que se estendem até o horizonte como se tentassem alcançar o céu. O campo parece ter uma vida própria, ondulando suavemente ao vento como se estivesse vivo, observando e esperando. É um lugar onde o tempo parece ter parado, onde as estações mudam, mas a essência permanece a mesma. E no centro disso tudo, a fazenda permanece. Um coração parado que lateja com uma energia sombria e malevolente. Nessa noite, quando a escuridão é quase palpável e o silêncio é mais uma entidade viva do que uma ausência de som, é possível sentir que algo está prestes a se mover, a se libertar das sombras e dos segredos que a fazenda guarda com tanto cuidado. É uma noite para se permanecer dentro de casa, para se esconder debaixo das cobertas e esperar que amanhã chegue. Mas para alguns, a curiosidade e a necessidade de desvendar os mistérios da fazenda antiga são mais fortes do que o medo. E é aí que a verdadeira jornada começa. Uma jornada que levará ao coração da escuridão e ao centro dos segredos que a fazenda guarda com tanto zelo. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem, sentada no meu quarto, cercada pelas sombras que dançavam nas paredes. Meu diário estava aberto sobre a mesa, a caneta parada no meio de uma frase que nunca foi concluída. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do vento que sussurrava através das janelas fechadas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e decomposição. Era como se o campo ao redor estivesse me chamando, me convidando a sair daquela prisão de madeira e tijolos e mergulhar na escuridão que o envolvia. Meu nome é Emily, e eu sempre fui atraída por lugares abandonados e histórias esquecidas. Minha família se mudou para essa fazenda antiga há alguns anos, buscando uma vida mais simples e longe da agitação da cidade. Mas eu não me adaptei facilmente. A solidão e o silêncio me pesavam, e eu me encontrava frequentemente perdida em meus próprios pensamentos, tentando entender o porquê de termos vindo para aqui. A fazenda era um lugar estranho, cheio de cantos e recantos que pareciam ter histórias para contar. A casa principal era imponente, com janelas fechadas e uma porta que rangia ao vento. O campo ao redor era um mar de colheitas secas e daninhas, que ondulavam suavemente ao vento como se estivessem vivas. E havia os animais, gatos, cães e galinhas, que pareciam estar sempre observando, como se esperassem algo acontecer. Eu me levantei da cama e fui até a janela,
abrindo-a lentamente para deixar o vento entrar. O cheiro de terra úmida e decomposição me envolveu e eu fechei os olhos, sentindo a brisa fresca em meu rosto. Foi então que ouvi o som. Um som baixo e constante, como o rugido de um motor distante. Mas não havia nada em vista, apenas o campo vazio e a escuridão. Eu me sentei na cama novamente, tentando entender o que era aquele som. Talvez fosse apenas o vento, ou talvez fosse algo mais. Eu não sabia, mas eu sabia que precisava saber. Eu peguei meu diário e comecei a escrever, tentando capturar a essência daquela noite e do som que me perturbava. À medida que escrevia, o som parecia crescer, tornando-se mais intenso e mais próximo. Eu podia sentir a vibração do chão, como se algo estivesse se aproximando. Eu me levantei novamente e fui até a janela, olhando para fora na esperança de ver algo. Mas não havia nada, apenas a escuridão e o silêncio. Foi então que eu ouvi um barulho atrás de mim. Eu me virei, esperando ver um dos animais da fazenda, mas não havia nada. O barulho parecia ter vindo da porta, como se alguém ou algo tivesse tentado entrar. Eu me senti um arrepio na espinha e meu coração começou a bater mais rápido. Eu me aproximei da porta, tentando ouvir se o barulho se repetiria, mas não havia nada, apenas o silêncio. Eu me senti um pouco tola, pensando que talvez tivesse imaginado tudo. Mas então eu ouvi o som novamente, um som baixo e constante, como o rugido de um motor distante. Eu sabia que precisava falar com alguém sobre isso. Eu não sabia se era apenas minha imaginação ou se havia algo mais sinistro acontecendo. Eu decidi ir até a casa do nosso vizinho, Sr. Jenkins, que sempre parecia saber mais do que estava disposto a dizer. Talvez ele pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu me vesti rapidamente e saí da casa, fechando a porta atrás de mim. O vento estava mais forte agora, e o cheiro de terra úmida e decomposição era mais intenso. Eu me senti um arrepio na espinha, e meu coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que precisava descobrir. Eu comecei a caminhar em direção à casa do Sr. Jenkins, o som do vento e da escuridão me acompanhando. Eu me sentia como se estivesse sendo observada, como se algo estivesse me seguindo. Eu me virei, mas não havia nada, apenas a escuridão e o silêncio. Eu continuei a caminhar, meu coração batendo mais rápido a cada passo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que precisava descobrir. E então eu ouvi o som novamente, um som baixo e constante, como o rugido de um motor distante. Eu me senti um arrepio na espinha e meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que estava perto de descobrir a verdade, mas eu não sabia se estava preparada para o que estava por vir. Emily caminhava em direção à casa do Sr. Jenkins, o som de seus passos ecoando no silêncio da noite. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, como se as próprias sombras estivessem se movendo para acompanhá-la. Ela sentia um arrepio na espinha, mas tentava se convencer de que era apenas a noite fria e o vento que soprava suavemente através das árvores. O Sr. Jenkins era um homem estranho, sempre com um olhar penetrante e uma voz baixa e rouca. Mas Emily sentia que ele sabia mais do que estava disposto a dizer sobre a fazenda e o som misterioso que ela ouvira. Ao se aproximar da casa do Sr. Jenkins, Emily notou que a porta da frente estava ligeiramente aberta. Ela sentiu um sobressalto, pois sabia que o Sr. Jenkins era um homem que valorizava a privacidade e sempre fechava a porta ao entrar ou sair. Ela empurrou a porta suavemente e chamou: "Sr. Jenkins, está em casa?" Não houve resposta. Emily sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. Ela entrou na casa chamando novamente: "Sr. Jenkins, é Emily, da fazenda ao lado. Preciso falar com você sobre algo." A casa estava escura e silenciosa, com apenas um pouco de luz vindo da lareira, onde as cinzas de uma fogueira antiga ainda estavam quentes. Emily sentiu um cheiro de fumaça e terra úmida, e o silêncio era denso,
como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração em antecipação de algo. Ela começou a se sentir desconfortável, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Ela decidiu procurar pelo Sr. Jenkins, pensando que ele poderia estar no jardim ou na estrebaria. Ao sair da casa, Emily notou que o vento havia parado de soprar e o silêncio era ainda mais denso. Ela sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. O campo ao redor parecia estar segurando a respiração, como se as próprias plantas estivessem esperando por algo. Emily começou a caminhar em direção à estrebaria, onde o Sr. Jenkins costumava guardar seus animais. Ao se aproximar, ela ouviu um som baixo e constante, como o rugido de um motor distante. Ela sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. O som parecia estar vindo de dentro da estrebaria. Ela empurrou a porta da estrebaria e chamou. Sr. Jenkins, está aqui? Não houve resposta. Emily sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. Ela entrou na estrebaria, chamando novamente. Sr. Jenkins, é Emily. O que é esse som? A estrebaria estava escura e silenciosa, com apenas um pouco de luz vindo de uma janela pequena no teto. Emily sentiu um cheiro de estrume e terra úmida, e o silêncio era denso, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração em antecipação de algo. Ela começou a se sentir desconfortável, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. De repente, o som parou. O silêncio foi tão repentino que Emily sentiu como se tivesse sido atingida por um choque. Ela sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. Ela sabia que precisava sair da estrebaria, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. Ela começou a se sentir como se estivesse perdendo a noção da realidade. O silêncio parecia estar se fechando ao seu redor, como se as próprias sombras estivessem se movendo para acompanhá-la. Ela sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. Ela sabia que precisava encontrar o Sr. Jenkins e descobrir o que estava acontecendo. De repente, ela ouviu um som baixo e constante, como o rugido de um motor distante. O som parecia estar vindo de fora da estrebaria, e Emily sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que precisava sair da estrebaria e encontrar o Sr. Jenkins. Ela começou a caminhar em direção à porta, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. O som foi se aproximando e Emily sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que precisava sair da estrebaria e encontrar o Sr. Jenkins. Ela começou a correr em direção à porta, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. O som foi se aproximando e Emily sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que precisava sair da estrebaria e encontrar o Sr. Jenkins, mas era tarde demais. O som havia chegado e Emily sentiu como se estivesse sendo engolida por uma escuridão sem fim. Ela sentiu um arrepio na espinha e seu coração começou a bater mais rápido. Ela sabia que precisava sair da estrebaria e encontrar o Sr. Jenkins, mas era tarde demais. A escuridão havia chegado e Emily sentiu como se estivesse sendo sugada para um mundo de terror e medo. A mesa estava posta com uma refeição simples, mas nutritiva, preparada por Emily. O Sr. Jenkins havia finalmente aparecido após um tempo de ausência e agora sentava-se à mesa, comendo em silêncio. A atmosfera era tensa e Emily não sabia como começar a conversa. Então, Sr. Jenkins, disse ela, tentando quebrar o silêncio, o que você acha da fazenda? É um lugar estranho, não é? O Sr. Jenkins olhou para cima, seus olhos escuros e profundos. Estranho, repetiu ele, sua voz baixa e rouca. Não sei se é a palavra certa. É um lugar com história. Emily inclinou-se para a frente, seu interesse despertado. História? Qual história? O Sr. Jenkins deu um suspiro, seu peito subindo e descendo lentamente. Bem, há rumores de que a fazenda foi construída sobre um antigo cemitério indígena. Alguns dizem que os espíritos dos mortos ainda estão aqui,
vagando pela terra. Emily sentiu um arrepio na espinha. Isso é só uma lenda, não é? O Sr. Jenkins deu de ombros. Não sei, mas eu posso dizer que estranhas coisas acontecem por aqui. Equipamentos quebrados, portas que se abrem sozinhas. E então, há o som. Emily sentiu seu coração bater mais rápido. O som? Você também ouviu? O Sr. Jenkins assentiu, seu rosto sombrio. Sim, eu ouvi. É como um rugido, mas não é um animal. É algo mais. A conversa foi interrompida por um silêncio desconfortável, durante o qual Emily sentiu como se estivesse sendo observada. Ela olhou em volta da sala, mas não viu nada fora do comum. O Sr. Jenkins, no entanto, parecia perdido em thought, seus olhos fixos em algum ponto distante. O que é que você acha que é o som? Perguntou Emily, tentando quebrar o silêncio. Novamente, o Sr. Jenkins sacudiu a cabeça. Não sei, mas eu acho que é um sinal de que algo está prestes a acontecer. Algo grande. De repente, um vento forte bateu contra as janelas, fazendo-as tremer e ranger. A lanterna sobre a mesa começou a balançar, lançando sombras estranhas nas paredes. Emily sentiu um arrepio na espinha. E o Sr. Jenkins olhou para cima, seus olhos alertas. O que foi isso? Perguntou Emily, sua voz baixa e assustada. O Sr. Jenkins se levantou, sua cadeira rangendo no chão. Acho que é melhor irmos verificar. Ele se dirigiu à porta, Emily o seguindo de perto. Ao saírem da casa, o vento os atingiu com força, quase os derrubando. A escuridão era total, exceto por uma lua cheia que brilhava no céu. Emily sentiu como se estivesse sendo puxada para fora da casa, para o desconhecido. O que é que você acha que está acontecendo? Perguntou ela, sua voz quase perdida no vento. O Sr. Jenkins não respondeu. Em vez disso, ele olhou para cima, para a lua, e então para a fazenda. Seu rosto estava sombrio, e Emily sentiu como se estivesse olhando para um homem que sabia um segredo terrível. De repente, um som baixo e constante começou a se ouvir, vindo de algum lugar na escuridão. Emily sentiu um arrepio na espinha e o Sr. Jenkins se virou para ela, seus olhos alertas. Vamos voltar para dentro, disse ele, sua voz baixa e urgente. Agora. Mas era tarde demais. O som havia começado e Emily sentiu como se estivesse sendo engolida por uma escuridão sem fim. A fazenda parecia ter uma energia sombria e malevolente, e era possível sentir que algo estava prestes a se mover, a se libertar das sombras e dos segredos que a fazenda guardava com tanto cuidado. Emily estava determinada a descobrir a verdade sobre a fazenda e o som misterioso, mas agora ela estava enfrentando um terror além de sua imaginação. Corri entre as sombras, a luz fraca da lanterna dançando em frente a mim como uma dança macabra. O vento soprava com força, fazendo com que as folhas secas se levantassem em torno de mim como uma nuvem de espíritos malignos. Eu sabia que estava sendo perseguido, mas não sabia o quê. O terreno embaixo dos meus pés era áspero, coberto de pedras e galhos que me faziam tropeçar a cada passo. Eu estava procurando por algo, mas não sabia o que era. Apenas sabia que precisava encontrar antes que fosse tarde demais. De repente, ouvi um som estranho, como o som de um animal sendo esmagado por algo pesado. Eu me levantei o mais rápido que pude e continuei a correr, a lanterna balançando em frente a mim. O som estava vindo de uma direção específica e eu sabia que precisava seguir em frente. Aos poucos, comecei a notar que as coisas estavam mudando ao meu redor. As árvores pareciam mais altas e mais escuras do que antes, e os galhos pareciam mais agressivos. Eu sabia que estava entrando em um lugar onde nada era como parecia. Subitamente, encontrei uma cerca de madeira rachada e caída ao chão. Eu a passei em frente a mim e continuei a correr,
a lanterna iluminando o caminho em frente a mim. O som estava ficando mais alto, mais agressivo. Eu comecei a sentir um peso nos meus ombros, como se alguém estivesse me empurrando para a frente. Eu sabia que estava sendo perseguido e que estava perdendo a calma. Eu precisei de todos os meus recursos para manter a lanterna acima do chão e continuar a correr. De repente, ouvi um som estranho atrás de mim. Era o som de passos, pesados e firmes, que pareciam seguir em frente. Eu sabia que estava sendo perseguido e que precisava encontrar um lugar seguro antes que fosse tarde demais. Eu vi uma luz à minha frente e me dirigi em direção a ela. Era um portão de madeira velha, com uma luz fraca brilhando por trás dele. Eu me apressei em abrir o portão e entrar, a lanterna balançando em frente a mim. Eu me fechei atrás do portão e me apressei em segurá-lo firmemente, como se alguém estivesse tentando me empurrar para a frente. O som dos passos estava vindo da outra lado do portão. E eu sabia que precisava encontrar um lugar seguro antes que fosse tarde demais. Eu me afastei do portão e me dirigi para dentro da casa. Era um lugar escuro e silencioso, mas eu sabia que era o único lugar seguro que eu encontraria. Eu me sentei no chão e me apressei em respirar fundo, tentando acalmar o coração que estava batendo com força, mas eu sabia que não estava seguro. Eu sabia que estava sendo perseguido e que precisava encontrar um lugar ainda mais seguro antes que fosse tarde demais. Eu sabia que a noite estava longe de acabar. O silêncio pressionava-me com tanta força que parecia gravado na minha pele. Eu estava sentada no chão, fechada na casa abandonada, o coração ainda batendo forte no peito. O calor do dia havia se dissipado, deixando-me com um frio que parecia não ter fim. Meu peito estava seco, minha garganta arida. Eu precisava de ar, mas não queria sair da segurança da casa. O portão estava fechado e barricado atrás de mim, e eu sabia que não havia nada entre mim e a escuridão lá fora. Apenas ouvia o som do meu próprio coração, um tambor constante que parecia ecoar em todas as minhas células. Eu me concentrei em inspirar profundamente, tentando desacelerar o ritmo frenético do meu coração. O ar gelado que eu inspirava me queimava os pulmões, mas eu não podia parar. Eu precisava de ar para sobreviver. A casa era escura e fria, mas eu estava grata por ter encontrado um refúgio tão seguro. Eu havia corrido até aqui sem parar, sem olhar para trás, sem pensar em nada além de fugir daquela presença inominável que me perseguia. Agora eu estava parada, tentando me acalmar e recobrar o fôlego. Mas a calma era apenas ilusória. Eu sabia que a presença estava lá fora, esperando por mim. Eu ouvia um som distante, um som que não era de um animal ou um vento, mas sim de algo que não estava lá. Algo que estava em movimento, mas não era visível. Eu me sentia como se estivesse cercada por uma aura de silêncio, um silêncio que era opressivo e sufocante. Eu comecei a me sentir inquieta, a me perguntar se eu havia feito a escolha certa ao fugir da fazenda. Talvez eu não tivesse sido perseguida por nada. Talvez eu apenas estivesse sofrendo de uma imaginação excessiva. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que havia algo lá fora, algo que me estava vigiando. Eu ouvia o som de uma porta cedendo, um som leve, mas claro. Eu me sentei mais ereta, me preparando para o que poderia vir a seguir. Eu estava cercada por uma atmosfera de tensão, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. A escuridão parecia viva e eu me sentia como se estivesse sendo observada por olhos inescrutíveis. Eu me lembrei das palavras do Sr. Jenkins sobre a fazenda ter sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Eu comecei a me perguntar se havia algo mais lá fora. Algo que não era apenas uma presença, mas sim uma força que estava me esperando. Eu ouvia o som da minha própria respiração, um som que parecia ecoar em todos os meus ouvidos. Eu estava parada, imóvel, esperando para ver o que aconteceria a seguir.
e em um momento de completo silêncio, eu ouvi um som que fez meu sangue gelar. Um som que parecia vir de dentro da casa, um som que parecia vir de perto. Eu me sentei mais ereta, me preparando para o que poderia vir a seguir. Eu sabia que não estava sozinha e que a presença estava mais perto do que eu imaginava. Um suspiro deslizava pelo telhado, como vento frio. Eu sentia o coração batendo forte no peito, a cada respiração, enquanto o silêncio me envolvia como uma manta. Naquela casa abandonada, onde eu havia me refugiado em busca de respostas, as sombras pareciam se movimentar, como se estivessem vivas. O ar estava gelado, e eu podia ver o meu próprio fôlego se transformando em nuvens de vapor que se dissipavam no ar. Eu tentava me acalmar, mas a minha mente estava em ebulição. O Sr. Jenkins havia me contado sobre as histórias da fazenda, sobre a antiga cemitério indígena que jazia sob as nossas raízes. Eu havia fugido da fazenda em Abânico, mas agora, aqui, eu estava presa em um labirinto de silêncio e medo. Um sussurro leve começou a se formar em minha mente como uma voz que vinha de longe. Eu me levantei tentando me concentrar no som que parecia vir de dentro da casa. Foi então que eu ouvi um som de rachadura, como se alguém estivesse abrindo uma porta. O som era fraco, mas persistente. Eu me sentei mais ereta, me preparando para o pior. O meu coração batia cada vez mais rápido, e eu podia sentir o suor gelado brotando na minha testa. O silêncio parecia estar me sufocando, e eu começava a me perguntar se eu estava realmente sozinha. Um som de passos leve e sinuoso parecia vir de cima, como se alguém estivesse descendo do telhado. Eu me senti como se estivesse presa em uma rede de medo, com cordas que se apertavam cada vez mais ao redor do meu pescoço. Eu me lembrei de uma história que a minha avó me contou, sobre as histórias de vozes que os camponeses de outrora ouviam nos campos. Elas diziam que as vozes eram do espírito dos mortos, que vagavam pelo mundo dos vivos em busca de paz. Eu havia sempre achado que era apenas uma história, mas agora, aqui, eu não estava tão certa. O sussurro estava se tornando mais claro, e eu podia sentir os meus ouvidos se arrepiando. Eu estava começando a me perguntar se eu estava realmente ouvindo as vozes, ou se era apenas o meu próprio medo que estava me torturando. Eu me levantei, tentando me mover em direção à porta, mas meus pés pareciam grudados ao chão. O sussurro estava se tornando mais forte, e eu podia sentir a presença daquela coisa, aquela presença que parecia estar me observando. Eu me senti como se estivesse sendo engolido por um sonho de medo e terror. Eu estava preso em um labirinto de silêncio, e não havia escapada. E então, em um momento de completo silêncio, eu ouvi um som que fez meu sangue gelar. Um som que parecia vir de dentro da minha própria mente. Eu me senti como se estivesse prestes a ser atingido por um raio, e eu não sabia o que viria a seguir. O velho relógio de parede começou a tremer suavemente, como se estivesse desacelerando lentamente. Eu olhei para ele pensando que era apenas a minha imaginação. Mas então percebi que a parede em torno dele estava se inclinando ligeiramente, como se o próprio espaço estivesse se curvando. Eu me senti um pouco tonta e tentei me concentrar no que estava acontecendo, mas a minha mente estava empaneada. Tentei me convencer de que era apenas um efeito da casa velha, que as paredes tinham um jeito de se inclinar em certas áreas. Mas a verdade é que eu sabia que não era isso. Eu havia ouvido os sussurros, o som de rachadura da madeira, e agora isso. Algo estava acontecendo, e eu não sabia o que era. O relógio parou de tremer e a parede voltou a se manter ereta. Eu me sentia aliviada, mas a sensação de alívio foi rápida, substituída por uma sensação de medo. Eu comecei a me perguntar se eu estava realmente sozinha na casa. Seu sussurro estava agora mais forte, como se alguém estivesse me sussurrando no ouvido.
Eu me levantei da minha posição e comecei a caminhar pela sala, procurando por alguma explicação para o que estava acontecendo. Mas a cada passo que eu dava, a sensação de que algo estava me observando se intensificava. Eu me sentia como se estivesse sendo seguida por um olhar invisível, um olhar que me fazia gelar o sangue nas veias. De repente, ouvi um som de rachadura vindo da parede ao lado da porta. Era um som de madeira se quebrando, e eu sabia que não era apenas a minha imaginação. Eu me senti como se estivesse prestes a ter um ataque cardíaco, meu coração batendo com força em meu peito. Eu me aproximei da parede e comecei a sentir um cheiro estranho, como se algo estivesse se movendo dentro da madeira. Eu me senti como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível, uma força que estava me empurrando para longe da parede. Eu me vi forçado a me afastar da parede e caminhei em direção à porta. O sussurro estava agora mais alto, como se alguém estivesse me chamando. Eu me senti como se estivesse sendo caçado, como se algo estivesse me perseguindo em silêncio. Eu me aproximei da porta e comecei a sentir um vento frio saindo de dentro da casa. Era um vento que não vinha de fora, mas sim de dentro da própria casa. Eu me senti como se estivesse sendo empurrado para fora da casa, como se algo estivesse me forçando a sair. Eu me vi forçado a abrir a porta e eu saí da casa, correndo em direção à fazenda. Eu sabia que não estava sozinha, que algo estava me seguindo, e eu sabia que não estava seguro. Mas ao sair da casa, eu me dei conta de que não estava sozinho. Estava cercado por uma presença que estava se aproximando lentamente. E eu sabia que não estava seguro, que estava prestes a enfrentar algo que eu não podia nem imaginar. Minha mão gemeu em pânico, apesar de nada ter se segurado. De repente, a minha pele sentiu uma sensação de gelo, como se uma mão invisível tivesse me agarrado pela manga. Meu coração parou de bater por um momento, como se tivesse sido congelado em tempo, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Agora, a minha respiração estava cada vez mais difícil. Meu peito latejava como um tambor, como se as paredes da minha casa estivessem se cerrando em torno de mim. Meu sangue parecia estar sendo puxado para fora do meu corpo, como se estivesse sendo sugado pelo vácuo de um tornado. Eu me sentia como se estivesse sendo empurrado para longe da parede, enquanto a minha própria força se esvaindo. Meu corpo parecia estar sendo comprimido por uma força inaudível, como se as minhas articulações estivessem sendo torcidas em uma direção, me fazendo perder o equilíbrio. Meu olhar se desfocou, como se tivesse sido tapado por uma camada de neblina. Tudo ao meu redor parecia estar se movendo, como se as paredes estivessem dançando em torno de mim. Meu ouvido estava sendo atordoado por um sussurro, um som que parecia vir de dentro da minha própria mente. Eu me sentia como se estivesse caindo em um poço sem fundo, sem saber como escapar. Meu coração estava batendo cada vez mais rápido, como se estivesse tentando escapar de algo que estava vindo em minha direção. De repente, a minha visão se tornou nítida novamente. Eu estava parado na mesma sala, mas tudo parecia estar diferente. As paredes pareciam ter se inclinado para dentro, como se estivessem me cercando em um cerco. O ar parecia estar viciado, como se estivesse cheio de fumaça. Eu ouvi um som de rachadura vindo da parede ao lado da porta. Era um som de madeira se quebrando, e eu sabia que não era apenas a minha imaginação. Eu me sentia como se estivesse prestes a ter um ataque cardíaco, meu coração batendo com força em meu peito. Eu me aproximei da parede e comecei a sentir um cheiro estranho, como se algo estivesse se movendo dentro da madeira. Eu me sentia como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível, uma força que estava me empurrando para longe da parede. Eu me senti como se estivesse prestes a desmaiar, meu corpo fraquejando sob a pressão. Eu me sentia como se estivesse sendo sugado por um vórtice, sem saber como escapar.
E então, de repente, a pressão se aliviou. Eu consegui respirar novamente, meu coração parando de bater como um tambor. Eu me senti como se tivesse sido dado um novo fôlego, uma chance de escapar daquela cela infernal. Mas eu sabia que não estava seguro. Eu sabia que a presença ainda estava lá, observando-me, esperando por seu momento de ataque. E eu sabia que não estava preparado para enfrentar o que estava por vir. Eu me senti como se estivesse sendo forçado a aceitar uma verdade terrível, que eu não estava sozinho, que eu não estava seguro, e que eu estava prestes a enfrentar algo que eu não podia nem imaginar. Eu me senti como se estivesse sendo empurrado para longe da parede, enquanto a minha própria força se esvaindo. Eu me senti como se estivesse caindo em um poço sem fundo, sem saber como escapar. E então, de repente, eu senti uma sensação estranha, uma sensação de que a presença estava se aproximando cada vez mais. Eu senti como se estivesse sendo forçado a aceitar uma verdade terrível, que eu estava prestes a ser invadido, a ser possuído por aquela força invisível. Eu me senti como se estivesse sendo empurrado para longe da parede, enquanto a minha própria força se esvaindo. Eu me senti como se estivesse caindo em um poço sem fundo, sem saber como escapar. E, então, de repente, eu senti um sopro de ar frio em meu rosto. Eu senti como se estivesse sendo empurrado para longe da parede, enquanto a minha própria força se esvaindo. Eu me senti como se estivesse caindo em um poço sem fundo, sem saber como escapar. Eu me senti como se estivesse sendo forçado a aceitar uma verdade terrível, que eu estava prestes a ser invadido, a ser possuído por aquela força invisível, e que eu não estava seguro de sobreviver ao que estava por vir. Eu senti meu corpo se contorcer, meus braços e pernas se virando em direções opostas, como se estivessem controlados por uma força estranha. Meu cérebro estava em chamas. Uma sensação de calor intenso que me deixava sem fôlego. Meu coração batia forte, mas não era meu. Era como se alguém estivesse batendo em uma panela em minha barriga. Eu estava caindo em uma escuridão profunda. Mas não era o chão que me recebia. Era uma presença, uma entidade que se espalhava por meu corpo. Eu senti minha pele se arrepiar, como se estivesse sendo queimada por um fogo invisível. Meus olhos estavam fechados, mas eu podia sentir a entidade se aproximando, se infiltrando em minha visão. Eu tentei abrir os olhos, mas não pude. Era como se eles estivessem presos por uma força invisível. E então, uma sensação de dor intensa me invadiu, como se meu peito estivesse sendo esmagado por uma mão gigante. Eu ouvi uma voz que não era minha, uma voz que parecia vir de dentro de minha própria mente. Ela falava em uma língua que eu não entendia, uma língua que parecia ser uma mistura de sons estranhos e palavras que eu conhecia. Eu estava ouvindo minha própria voz, mas não era eu quem estava falando. Era a entidade, era o que estava dentro de mim. Eu senti meu corpo se estirar, como se estivesse sendo esticado por uma força invisível. Meus braços e pernas estavam se contorcendo, como se estivessem sendo controlados por uma marionete. E então, uma sensação de esvaziamento me invadiu, como se estivesse sendo sugado para dentro de uma espiral de nada. Eu não estava mais em minha casa, não estava mais na fazenda. Estava em um lugar desconhecido, um lugar que parecia ser uma mistura de sonhos e realidade. Eu vi figuras ao meu redor, figuras que pareciam ser pessoas que eu conhecia, mas não eram. Elas eram como fantasmas, como sombras de pessoas que eu havia conhecido antes. E então eu vi minha própria face que era diferente, que parecia ser uma cópia de mim mesmo. Eu não era mais. Eu era a entidade, eu era o que estava dentro de mim. E então tudo se tornou preto. Tudo se tornou silêncio. Eu não estava mais pensando, eu estava apenas existindo como uma entidade, como uma força que não era mais minha. E eu sabia que nunca mais seria eu mesmo.